Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora a 115 dias das nossas eleições presidenciais. Outubro já está ficando mais perto. E a preocupação e o desespero do atual presidente da República e do entorno do atual presidente, que tira algum tipo de vantagem por estarem na estrutura de poder, vão ter que dizer alguma coisa sobre a realidade do nosso país. Não dá para essa gente, apenas através dos discursos morais, conseguir a aprovação, o voto da maior parte do povo brasileiro. Como se fosse possível todos nós ignorarmos o problema da fome no nosso país, a inflação, a destruição da nossa nação, de valores do nosso país, enfim. Tudo isso não pode ser varrido para baixo do tapete. E nós temos uma responsabilidade muito grande. À medida que o Bolsonaro vai ficando desesperado e os grupos que estão com ele também, a gente tem que aumentar a nossa participação política e de conversar ao máximo com as pessoas para explicar o que está acontecendo. E aí, gente, não é fazer uma militância político-partidária, não. Todos nós temos as nossas preferências, mas nós temos uma convergência muito grande na medida que nós não queremos mais a figura do atual presidente da República fazendo tudo aquilo ou representando tudo que ele representa contra o povo brasileiro. Nós temos que chegar para cada uma dessas pessoas que estão dentre os 125 milhões de brasileiros que têm algum tipo de carência alimentar e explicar para essas pessoas que a sua situação não é derivada de nenhum desígnio celestial, de algum pecado, de alguma maldição ou de algum infortúnio, uma má sorte. Não, essas pessoas estão ali nessas condições, nesse sofrimento, por razões que são promovidas por seres humanos, por governantes, por estruturas que são comandadas por homens. E no Brasil, quem comanda a maior estrutura, que é a máquina do governo federal, é uma figura chamada Jair Bolsonaro. Essas pessoas não podem ser enganadas, elas não podem cair no erro de acharem que o atual presidente da República será uma ferramenta capaz de retirá-las dessa situação. Então, esse tem que ser um ponto comum. Não importa em quem essa pessoa eventualmente possa vir a votar. Importa em quem ela não deve votar em hipótese nenhuma. Se a gente fizer isso, gente, a gente deixa as nossas diferenças, que são muito residuais, para um outro momento. O momento agora é da gente enfrentar tudo aquilo que causa tanta indignação em todos nós. Ao mesmo tempo que a nossa indignação vai aumentando, o desespero de Bolsonaro e dos grupos que estão com ele também vão aumentando. Eles querem se apegar a pautas morais e alguns fantasmas. E eu vou desarmar com vocês aqui, alguns deles aqui, para a gente conversar com as pessoas, né, que a gente puder, do que é que está acontecendo mesmo. Bom, antes de mais nada, se você está chegando aqui no nosso portal, venha fazer parte dessa nossa conversa, dessa nossa filosofia de encarar as coisas, enfim. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Para se inscrever é muito fácil, só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Enfim, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, seus parentes. Dê o seu joinha, porque é muito importante, e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, pautas morais são importantes. Claro que você não vai querer que uma pessoa não pense na família, não pense na sua religião, não pense, enfim, no seu casamento, na formação dos filhos. Todas essas pautas são importantes. Mas elas estão sendo instrumentalizadas para iludir, para engabelar o povo brasileiro. E muitas pessoas estão sendo engabeladas, né? Essa radicalização do Bolsonaro, que ele tem colocado para cima e para baixo, eu vou falar de algumas situações bizarras aqui, está amedrontando já o povo dele, como eu já coloquei na capa do nosso vídeo de ontem. Parece que eu estava até adivinhando que hoje isso seria pautado pela grande mídia também, né? Que a matéria diz: radicalização de Bolsonaro preocupa aliados. Porque ele está conspirando o tempo todo, né? A figura aqui no fundo aqui, o Malafaia, que eu vou explicar porque que ele está aqui no fundo, tem a ver com tudo isso que eu estou falando, né? O jornal O Globo hoje também vai colocando aqui no seu editorial uma situação que é um fato esse do qual eles são cúmplices, né? Fome é marca nefasta da gestão Bolsonaro. Brasileiros que não têm o que comer somos 33 milhões, 14 milhões a mais que 2020. Pois bem, então esses são fatos, essas são as situações. Mas aí a gente vai vendo os grupos políticos de Bolsonaro apenas focalizando qualquer tipo de energia sobre pautas morais, sobre fantasmas. E aí a gente tem um líder religioso que, na verdade, é um líder político, é um mentor
intelectual, mentor espiritual, se é que o Bolsonaro tem algum tipo de orientação espiritual, né? Mas ele é um mentor moral de Bolsonaro. E ele está reforçando esse discurso de Bolsonaro. Aliás, eu acho até que ele que instrumentaliza esse discurso de Bolsonaro, né? Colocando em xeque a eleição aqui no nosso país de novo e colocando em xeque a lisura das urnas eletrônicas. E ontem, o mentor de Bolsonaro disse o seguinte, é importante colocar, gente, porque a partir desse discurso, isso é ramificado para todas as redes bolsonaristas e eles começam a reproduzir isso como se fossem robôs, absolutamente de uma forma mecânica, sem raciocinar, se tem algum tipo de verdade, né? Se é algum tipo de possibilidade. Mas vamos ver esse trechinho aqui, vamos lá. Estão zombando do povo brasileiro, só nos resta apelar para o povo, que é o supremo poder de uma nação, e para Deus, que é o supremo juiz e o supremo soberano do universo. E aí vem a minha fé, em nome de Jesus. Se tiver alguma tentativa de fraude nessa eleição, esse sistema vai ser travado. Já pensou, gente? O cara tá rogando uma praga, rogando uma praga ou fazendo um pedido a Deus, né? Que se tiver alguma fraude para dar uma parada no sistema geral, né? Então, se não tiver parada no sistema nenhuma, então porque Deus não está concordando com essa tese aqui do Malafaia, né? Mas veio coisa mais cabeluda no meio no resto dessa fala aqui. Vamos lá. Eu não estou aqui acusando que ministros do TSE vão fraudar a eleição, eu não sou leviano, isso transcende eles. Transcende, então ele não está acusando os ministros, então quer dizer, uma eventual fraude transcende a figura dos ministros do STF, do TSE. Então, onde é que está o problema se ele está afirmando isso com tanta categoria, tanta firmeza, né? Vamos lá. A coisa é mais vergonhosa do que vocês pensam. Pedir transparência numa eleição é mais do que dever e obrigação do TSE fazer e não ficar acusando o presidente da República. Bom, aí eu vou ficar por aqui com ele, vou deixar isso aí, mas, gente, vamos raciocinar aqui sobre algumas coisas, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, ele está dizendo a suposta teoria de fraude, pô, isso tem que ter também, como eu disse para vocês, uma ação humana. Quem seriam esses grupos? Por que a Polícia Federal até hoje nunca pegou ninguém? Como é que funciona o financiamento desses grupos? Quem são os políticos que se locupletam desse esquema? Como é que isso é orientado? Quem é que está por trás dessa história toda? Por que a gente nunca viu ninguém sendo apanhado nesse tipo de história aqui que o Malafaia está dizendo? Se há uma estrutura de poder, né, que está operando nesse sentido, quem é essa estrutura? Quem é o principal beneficiado ou quem são os beneficiados? Qual é a investigação que já teve em cima de algum suposto beneficiado? Então, é uma coisa absolutamente ilógica esse tipo de coisa aqui apresentado, mas se o Malafaia está dizendo que a coisa está acima, muito além do que a gente imagina, é porque ele sabe alguma coisa. Então, por que ele não denuncia? Por que ele não é claro? Diz, olha, está acontecendo uma situação assim, quem tira proveito é fulano, o grupo tal está se locupletando, a coisa se deu assim, se deu assado, fulano foi beneficiado aqui, enfim. Mas não, fica esse discurso absolutamente vago, absolutamente abstrato. É por isso que a gente tem que lutar, gente, para remover essa gente do poder. Porque essa gente está fazendo um verdadeiro mal à nação. Mas aí tem outras estruturas que vão se somando, né? Eu estou lendo um livro agora, gente, chamado A Mente Moralista. E eu vou repercutir um pouco mais com vocês. O livro é do Jonathan Haidt, né? Eu estou lendo aqui no e-book. E eu vou comprar o livro físico porque eu gosto de fazer as anotações, ainda até hoje não me adaptei muito com isso não. Mas para mostrar como esse discurso moral, que é colocado o tempo todo para sociedades como a nossa, por exemplo, está engabelando muita gente mundo afora, né? A gente vai voltar a esse assunto aqui, mas eu já antecipei muitas questões como essa aqui no nosso encontro. Matéria da Folha. Bolsonaro repete ameaças ao STF e empresários reagem com aplausos e riso. A matéria diz que empresários reagiram com aplausos e riso. O Bolsonaro esteve aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele estava lá com um monte de empresários. Ele falou isso aqui. Vamos colocar um trechinho muito rápido aqui para vocês não ficarem chateados. Vamos lá. Eu tenho duas alternativas se passar isso aí. Entregar chaves para o Fux ou falar, não vou cumprir. Aí ele
estava falando de decisão judicial, que ele era de um tempo que decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Aí fui dar uma panorâmica, quem é que estava nesse encontro, supostamente, de empresários, né? Gente, é um negócio bizarro. Estava aqui, o Pazuello está ali no meio, vou colocar essa foto para vocês, né? O Pazuello sendo pago, que ele é servidor público, né? Para estar num dia de expediente aqui, bajulando o presidente da República e fazendo campanha também, porque ele quer uma imunidade, né? Ele quer virar deputado porque a casa para essa gente vai cair com força. E aqui nessa mesa principal está o Faria, que foi chefe de gabinete do Bolsonaro, de barba, o general Heleno, o Braga Neto, todo mundo ganhando diária. Esse pessoal gosta de botar grana no bolso. A cada viagem que eles fazem de bajulação ao Bolsonaro, tem essa. Estão almoçando ali, algumas senhoras, provavelmente devem ser as senhoras dos dito cujos. Ali no centro está o senhor Marcelo Burratem, o presidente da Associação de Desembargadores aqui do Brasil. Eu não vi o Marcelo Burratem batendo palma quando o Bolsonaro disse que ordem judicial pode ser descumprida sim, que ele ou descumpre uma ordem judicial ou entrega a chave para o Fux. Pelo menos ele não bateu palma, mas são situações muito complicadas, né? Quem quer os empresários dessa história? Aqui está em Dubai também, o presidente da Associação de Desembargadores, e também com Faria aqui, com o Hélio Negão, enfim, todo mundo lá em Dubai com o Bolsonaro. Então, quer dizer, a gente não tinha muito empresário lá, não. O Faria, chefe de gabinete de Bolsonaro, comprou um terreno de 2 milhões de reais. Isso foi noticiado aí por todos os canais na época, porque ele era um servidor público que, vindo para o governo Bolsonaro, simplesmente ele acumulou uma série de indicações para alguns conselhos que se reúnem uma vez por mês e colocam uma grana no bolso. A esposa dele também é servidora pública e eles passaram de uma renda média de servidor comum para 75, 76 mil reais por mês para ficarem ali fazendo esse papel. O Faria está o tempo todo colado ali com o Bolsonaro e, por sua vez, né, toda viagem que tem, toda boquinha que tem, ele está ali também. Então, gente, essas matérias, às vezes, elas são colocadas sem nenhum filtro, né? Não tinha a classe empresarial ali batendo palma para Bolsonaro. Tinha uma claque que viaja com ele para cima e para baixo, paga por nós, num dia de trabalho, para ficarem aplaudindo o Bolsonaro fazer esses discursos golpistas, discursos pseudo-moralistas. Detalhe, a imagem não mostrou, mas quem estava ali do lado do Bolsonaro era o governador do estado do Rio de Janeiro também. Ele também é um que bate palma para o descumprimento de decisão judicial. Essa gente não se cansa de ficar pensando em conspiração, porque é a única coisa que restou na cabeça dessa gente. O Bolsonaro é um vazio total. Na cabeça dele é apenas a oficina do demo, como diz o outro, porque na cabeça vazia é o que sobra para a figura que está sentada à frente do nosso país, na cadeira presidencial. Mas o tempo dele está chegando, o tempo dessa gente está chegando. E nós, como eu tenho dito para vocês, a gente tem que conversar com as pessoas, gente, não só para defender as nossas candidaturas majoritárias, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos governadores, mas, sobretudo, para dar um fora a Bolsonaro, para dar um não rotundo a essa figura que representa o pior que uma sociedade poderia ter incorporado ali na figura de um mandatário, né? É sobre essas questões que eu vim falar hoje com vocês. Nós vamos voltar aqui para falar mais sobre essas questões morais, para desarmar esses dispositivos, para fazer com que cada vez mais nós possamos conversar com as pessoas que estão com o problema real da fome, o problema do desemprego, o problema de uma falta de perspectiva, para explicar para essas pessoas que elas não deram falta de sorte, não. Nós temos ali um responsável que está fazendo de tudo junto com pessoas da área econômica para que elas permaneçam, ou mais, piorem a sua situação. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, vamos seguir em frente, muito obrigado por vocês estarem fazendo nosso portal crescer e chegar em tantas pessoas, tá bom? Um grande abraço, tchau!